Retornando então, você tem nos acompanhado. Estamos aqui agora, continuando o substantivo, como prometido, falando sobre gênero. No português, né, nós temos obviamente o gênero masculino e feminino, apesar de ter um grupo aí no Brasil, aí a nível mundial, em certos meios, principalmente acadêmicos, e com uma tendência mais liberal, uma cosmovisão mais liberalista, e que geralmente se relaciona, de acordo com alguns estudiosos, com a linha de política da esquerda, ou dentro do marxismo cultural, que tentam forçar a ideia de gênero neutro dentro da língua portuguesa. Mas vamos observar aqui que no nosso português são apenas dois os gêneros e qualquer outra invenção é apenas invenção e não é a nossa gramática como ela foi originada e como ela tem sido. Apesar de que tem gente que ainda acredite que isso possa mudar por transformações e mesmo que forçadas. Então, no grego, nós temos, diferente do português, três gêneros. E você já sabe, né? Porque eu acabei falando, de certo modo, mas vamos falar aqui. O masculino, que além de nomear seres masculinos, é usado para nomes de rios, ventos e meses. Temos o feminino, que além de nomear seres femininos, é usado para cidades, países, ilhas e a maioria das árvores. E o neutro, usado em diminutivos, embora designem seres masculinos ou femininos, além de nomear fenômenos que, por si, não têm gênero. Então, de maneira frequente, o gênero de uma palavra pode ser visto ou identificado pela sua terminação. E se houver dúvidas, basta que olhemos para o artigo e isso vai resolver o problema. E tem terminações que lançam dúvidas. Mas então, os artigos estão aí, né? Como já vimos em algumas ocasiões e trazemos aqui novamente, de maneira resumida. O ró, masculino, re, feminino, e o tó, neutro. Então, no grego aí, antes de falar sobre isso aqui, né, a primeira parágrafo que eu coloquei, a gente deve destacar que nem sempre o gênero do seu substantivo é o mesmo que é correspondente no português. Perceba aqui pelos exemplos. No grego, melhor dizendo, nomos, é masculino. Pelo artigo você vê, né? Enquanto que quando a gente traduz esse termo, a gente sabe que nomos é lei, e no português o termo lei é feminino. Então, perceba, não há uma correspondência da língua original para a língua de tradução destino. Isso aqui não te deve deixar louco da cabeça. Uma coisa é ser masculino na língua original, outra coisa é ser na língua de tradução ou destino. E a gente deve respeitar isso, não tem nada a ver. Você não tem que traduzir o lei, porque isso não concorda no português, né? Apesar de ser o lei, entre aspas, né? Só para você entender, no grego, quando a gente traduz o lei para o português, do grego para o português, é a lei. Observe outro exemplo aí, no caso, no exemplo, melhor dizendo, que traz aí o artigo feminino, né? Definido. No grego, re entolê, é feminino, enquanto que no português é masculino, você tem no grego feminino, né? Então, o mandamento. E lá é como se fosse assim, a mandamento. Ou a mandamenta, né? Pra ser mais ou menos cair na tua cabeça aí, você não entendeu o que eu tô falando ainda, né? No grego você tem também aí o neutro, né? Tó, dendron. Enquanto que no português a tradução é o feminino, a árvore, e não o árvoro. Temos aqui também mais um exemplo de um versículo bem conhecido de João 14,6, onde a gente observa aquela questão da repetição pronominal e de sentido pronominal, melhor dizendo, né? Ego, em mi, re, odos, kai, aletheia, kai, zoe. Então, eu sou, perceba que lá, né? O caminho é feminino, por causa do artigo. Todos femininos. O caminho, a verdade e a vida no grego está tudo feminino. É como se fosse a caminha, a verdade e a vida. Femininas. E aqui quando a gente traduz português, caminho não é feminino, é masculino. Então, eu sou o caminho. E os outros concordam, né? A verdade é a vida. Então, note, nem sempre vai ter essa concordância. Isso não te deve deixar com nó na cabeça. Você deve especificar que na língua de origem é feminino.
e que no português é masculino, se for o caso, né? Ou se for feminino, os dois, feminino, feminino. E no grego nós não temos um artigo indefinido, como no português, né? Como uma, uns, umas. E para expressar esse artigo indefinido no grego, muitas vezes é usado aí o numeral eis, que no português, traduzido é um. Sendo que o pronome indefinido tis ou ti é usado com o sentido de artigo indefinido também. Estamos falando da função do artigo grego. Qual que é a função? É tornar definido ou identificar um substantivo. Isso aí também aponta também para a questão da ênfase, né? Naquele versículo de Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está destacando por colocar os artigos que só ele é o caminho, só ele é a vida, só ele é a verdade. Fora dele não existe essas coisas. Então ele é o único caminho para a vida eterna, o único caminho para Deus em benignidade. Ele é a verdade é uma pessoa e ela é absoluta, essa pessoa absoluta é Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu não sou um caminho a mais, eu não sou uma verdade a mais, eu não sou uma vida a mais. Percebeu a diferença? Então, quando o grego ele quer trazer aí a ideia indefinida, né? Geralmente ele omite o artigo. E quando o artigo aparece, então, ele está especificando, é definido. Ele menciona o artigo. Então, sem artigo, um substantivo pode ainda assim ser ou não ser indefinido. Aí vai depender do contexto, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, com o artigo, o substantivo ele fica escancaradamente definido, individualizado, identificado. Isso tem a ver com o propósito de ênfase e também com o propósito também de o artigo ser uma forma derivada do próprio pronome demonstrativo. Então, no grego, quando não aparece o artigo, na tradução para o português, nós podemos usar o artigo indefinido, considerando o contexto, né? Como o indefinido ou uma, né? Ou não usar, depende do contexto. Isso que deve pesar acima de tudo. Então, com o artigo definido, temos aí melhor dizendo, logos, a palavra. Sem artigo indefinido. Então, sem artigo ele fica indefinido, né? Logos, a tradução pode ser uma palavra, ou se o contexto exigir, meramente palavra, ou pode ainda ser como se fosse definido, né? A palavra. Tem que ver o contexto. Então, substantivos apresentados no vocabulário aqui dessa lição, você prestou bastante atenção, lá na tabela do vocabulário, a gente tem todos eles acompanhados pelo artigo. Você viu lá o artigo "o", né? Significa lá que são todos masculinos, né? E o artigo ele sempre concorda, como eu já disse, com o substantivo em gênero, número e caso, ou seja, o artigo ele tem o mesmo gênero que o substantivo e segue a sua flexão no mesmo caso e número. Não pode ser assim, o homens, ou senão, há homens. Está discordando. Eles têm que concordar. Então isso aí ajuda. Se você tem dúvida no substantivo, não está muito claro, você olha para o artigo que está antes dele. Se não tiver e está difícil, aí você tem que olhar para um contexto mais amplo. O que está falando de quê e coisas do tipo. Mas essas questões aí ajudam a identificar, principalmente o artigo, o gênero e o caso do substantivo. E aqui, para exemplificar, né, temos os artigos com nominativo, masculino, feminino e neutro, né? Plural, masculino, feminino e neutro. Lendo, então, nominativo. O, re, to. Temos aí roi, rai, tá. Tu, tes, tu, tom, tom, tom. Tu, tes, tu, tom, tom, tom. Agora locativo ali, já tô ali, né? To, cunhota, subscrito. Te, cunhota, subscrito. To, cunhota, subscrito. Tois, tais, tois. Temos aí repetições, né? E perceba aqui, ó. Lembra que eu falei lá? 5 casos dos substantivos. Temos alguns gramáticos que seguem a divisão de 5, temos outros que seguem a divisão dos 8, que está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esses aqui, ó, locativo, instrumental e dativo, eles são suprimidos, o locativo instrumental dentro do dativo. Dentro do dativo, nas outras gramáticas que seguem, a maior parte das gramáticas, né, que segue a divisão em 5 e não em 8, eles apresentam só o dativo. Então é nominativo, genitivo, dativo, acusativo e vocativo. Você omite
aqui, ó, o ablativo, vocativo e instrumental, né? Lembrando que dentro aqui do genitivo temos o ablativo, porque as terminações são as mesmas, se você perceber, né? Então são 5: nominativo, genitivo, pulou o ablativo, pulou o vocativo, pulou o instrumental, dativo, acusativo e vocativo. Então observe aqui, as formas do genitivo e ablativo, eu não vou ler o restante, porque você lê por si aí, não ficar o vídeo grande demais também. Mas você perceber as formas aí do genitivo e do ablativo, eles são semelhantes, como eu disse, né? Tanto no singular quanto no plural. Sendo que o mesmo vale aqui para o locativo e para o instrumental e dativo. Por isso que torna a dizer, os 8 casos são estudados sob 5 formas. Outra questão, as formas do artigo masculino e do artigo neutro, eles são semelhantes aí no genitivo e no ablativo. Assim como no locativo, no instrumental e no dativo, no singular e plural. Outra questão, no plural aí do genitivo e do ablativo, o artigo tem a mesma forma nos 3 gêneros. Então, sem mais, você pausa aí, volte o vídeo se precisar ouvir o que eu falei e identifique aí. Mais aí uma vez a indicação, dessa vez é para consultar o termo logos lá, né? Termo palavra, razão, né? Geralmente na Bíblia é traduzido como palavra esse termo aí. Ou verbo, né? Predominantemente o ideal é a tradução de palavra. Mas fora da Bíblia você vê a ocorrência principal não é palavra, é razão, associada à racionalidade. Principalmente quando você lê filósofos gregos. Vê muito esse termo sendo usado, logos. Então fica aí uma distinção associada à predominância, né, do grego koiné do Novo Testamento e o grego clássico dos filósofos, como falamos das questões. Você não lembra qual é a diferença entre o clássico e o koiné? Volta lá na aula de a história da língua grega, né? Onde, se não me engano, eu intitulei lá a língua grega, o nome da aula, ou a história da língua grega. Eu acho que foi a segunda aula, ou segundo bloco de aulas, né? E os exercícios, como de costume, aqui é para cruzar as colunas e relacionar os casos com o sentido, né, as funções sintáticas. E por fim, um caça-palavras aí, onde você vai traduzir amigo, apóstolo, até chegar a senhor, identificando uma por uma aí. E se quiser pode fazer ligações. Esse aqui, ó, apóstolo, é esse aqui que está aparecendo aqui, ó, uma setinha. E vai ligando aí com outra caneta de outra cor. Ou circule de canetas de várias cores se tiver essas cores, ou pinte aí com lápis de cor, se você se animar a brincar desse jeito, né? Então, encerramos a nossa introdução aos substantivos. Acredito que isso aqui, e espero, né, que tenha sido útil para você e tenha aumentado aí a tua visão quanto ao grego bíblico. Obrigado pela atenção e tchau, tchau.